Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje vamos continuar aqui, nós estávamos no título principal, Pluralidade das Existências, ou seja, as existências diversas, as reencarnações e até em diferentes mundos. E vamos falar aqui no subtítulo agora sobre transmigração progressiva, tá? E começamos aqui na questão 189. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ele está perguntando, desde que o espírito foi formado, ele já tem todas as suas faculdades mentais, racionais? Olha que o espírito responde: não. Porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Olha só, então ele está explicando que um espírito, quando nasce de verdade, o ser humano, quando nasce de verdade, ele nasce espírito. Não nasce de um pai, de uma mãe, ele nasce de Deus, da criação, né? E ele diz aqui que o espírito também tem uma infância, né? E essa infância é, aqui como ele diz aqui, a parte instintiva. Ele não vive tanto com sua inteligência, ele vai desenvolvendo pouco a pouco, tá? Então até parece como um pequeno animal, né? Que ele não tem ainda grande capacidade de memória, de se organizar, de viver em sociedade, ele vive meio que no instinto. Na questão 190, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? A primeira encarnação de um espírito, tá? E a resposta que ele dá aqui: o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então, o espírito está em um estado bem simples de entendimento, de conhecimento. Na questão número 191, Kardec faz a seguinte pergunta: as almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Olha só, vamos levar aqui a seguir a lógica de Kardec. Os espíritos disseram que as almas, quando começam a encarnar, são almas novas, espíritos novos. Eles estão em um estado de ignorância, que é uma espécie de infância, eles vivem mais pelo instinto. Então ele perguntou aqui: se as almas dos selvagens estão em estado de infância, são esses espíritos jovens? E aqui os espíritos dão a seguinte resposta: infância relativa. Relativa. Mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. Olha como ele delimita aqui, né? Uma alma que tem paixão, ela já sofreu um progresso, porque ela já está no embate com seus defeitos, com sua consciência. Ela já tem a mente, já tem a inteligência, já tem preferências, desejos espirituais, desejos da carne, vontades. Então ela já exercita o bem e o mal. Então é um sinal, sim, de desenvolvimento. Por isso que eu falo muitas vezes que as pessoas associam as experiências negativas que têm a castigo. E na verdade é experiência, para que você evolua. Então quando você provoca algo negativo em outros, você vai ter a reação. E essa reação vem para o seu aprendizado, para você entender que aquilo não é bom, né? Mas a gente já pensa o quê? Castigo, Deus castigando, né? E aí Kardec faz uma pergunta anexa relativa a isso, as paixões, né? As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento, né? As paixões que ele fala, vamos traduzir, os defeitos que a gente tem, né? E a seguinte resposta dos espíritos: de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. Então quando se tem paixões, é um sinal que está acontecendo um desenvolvimento. Ou seja, existe um conflito no ser, né? Em pensar entre o bem e o mal. Então, quer dizer que ele está indo para algum lugar, né? Então, ele diz que é um sinal de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu. Enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado germe. Olha como ele diferencia
Se existe paixões, é um sinal da atividade da consciência do eu. Ou seja, é um nascimento do ego. Antes ele vivia no instinto. Se preocupava só com as coisas básicas para que existisse a vivência dele. Né? A partir do momento que o ego dele vai nascendo, que a consciência de si mesmo, de suas memórias, do que é bom e ruim para ele, vai nascendo dentro de si, ele faz escolhas, boas ou más, né? Acertadas ou erradas. Então é um sinal que a consciência está nascendo, que está criando a racionalidade. Tá? Olha que interessantíssimo como os espíritos ensinam aqui como é o nascimento de uma alma. E aí tem uma consideração de Kardec. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião e da infância ao estado da infância para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal. Ou seja, o espírito só cresce e não fica decrépito como na vida corporal, onde o corpo vai se deteriorando. Que essa vida que teve começo não terá fim, que é preciso um tempo imenso de nosso ponto de vista para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos, Kardec está dizendo aqui. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem, existem dias que não produzem fruto. Na vida do espírito, há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não soube aproveitar. Então, olha como Kardec ainda faz essa consideração, que podem existir, sim, existências que o espírito nasce na carne, né? Busca, tem as chances do desenvolvimento, mas não aproveita e acaba sucumbindo, né, em todas as suas provas. Porque nós sim viemos para ser experimentados, e são as experiências da carne que fazem o espírito evoluir. Tá? O quanto ele pode se depurar diante das coisas que tragam ele, que chamam ele para situações negativas. Então, quanto mais ele vence esses obstáculos, mais ele evolui, mais as encarnações dele vão ficando mais leves, vão se tornando mais missão do que prova, tá? Antes mesmo de acontecer a transição planetária. Então, olhe como Deus permite que nós possamos decidir o ritmo da nossa evolução. Nós decidimos. Nós caminhamos com a nossa força de vontade. Deus não diz assim, não, você não pode andar, você só vai até aqui, daqui para frente você não anda. Não, a gente evolui da forma que quiser. E para isso, basta desejo, vontade, ação para conseguir. Então, meus amigos, vamos ficar por aqui, nessa parte aqui do estudo de O Livro dos Espíritos, e continuamos ainda no mesmo subtítulo, na questão 192, no próximo vídeo. Meus amigos, muito obrigado. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.